outras coisas aí que são condenadas pela palavra, né? Uso de percepção extrasensorial, que é a habilidade de conhecer coisas através de sentidos incomuns, como o sexto sentido, por exemplo. Então, o sexto sentido não é bíblico, tá? Na verdade, o que nós temos é Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos alerta sobre lugares ou caminhos que a gente não deve entrar. Tem vários momentos aí, né? Eu tenho experiências de ter direção do Espírito Santo, como ele dizendo assim, olha, não vai por aí, não entra por esse lugar, ou não sai daqui agora, né? E aí quando você obedece, depois você entende que algo muito ruim aconteceu naquele lugar que você ia entrar, naquele caminho que você ia tomar, ou naquele horário, né? A gente tem experiência aí de estar lá em Aquidauana, por exemplo, Anastácio, que é vizinho ali, e a gente tinha tudo, já tinha acabado o culto num domingo, já tinha jantado com as pessoas ali, tinha conversado, teve comunhão com os irmãos depois, já era 10h30, quase 11 horas da noite, a gente entrou no carro para vir embora e o carro não pegava, não tinha nenhuma razão para o carro não pegar, o carro era zero mesmo, assim, tinha pouquíssimo tempo de uso, não tinha nenhuma razão, e o carro simplesmente não pegou, e acabou que a madrugada foi avançando e tenta resolver, até que a gente resolveu vir no outro dia amanhecendo, porque tinha que trabalhar logo cedo. E aí, de repente, do nada, é maneira de dizer, a gente sabe que é agir de Deus, é o agir invisível de Deus nas nossas vidas. Quando a gente acordou, 4h30, 5 horas da manhã, eu fui lá, dei a partida, o carro pegou normal, e a gente veio embora. Depois soubemos que naquela madrugada, mais ou menos no horário das 11h30 da noite, aconteceu um acidente bem feio na estrada, né, que liga aí Anastácio a Campo Grande. Então, assim, o que nós temos, irmãos, não é sexto sentido, nós temos Espírito Santo. E quando a gente está ligado, sensível, né, ao mover, ao apontamento, às direções que ele dá, ou a voz, né, de comando que ele libera, então nós somos guardados e livrados de muitas coisas. Amém? Livramento mesmo, meu querido melhor. E não foi a única vez não, tá? Teve várias experiências, assim, principalmente de estrada, uma época que a gente viajava muito para atender igrejas no interior aí, teve vários livramentos, esse foi um deles. Então, não se preocupe em buscar o sexto sentido, meu sexto sentido está dizendo, não, é Espírito Santo. Na vida do cristão é Espírito Santo. Telepatia também é condenado, né? Que é a comunicação de uma mente com outra sem usar os canais físicos. Então, pessoas forçam desenvolver essas capacidades, buscam, né, no oculto, busquem forças ocultas que não provêm de Deus, esse tipo de coisa. Clarividência, né, que é o mesmo, mas só que com visões. Uso de pêndulo, né, pendurar-se oscilando para obter resposta de sim ou de não. Há perguntas específicas. A gente vai ver na Bíblia, inclusive ali no estudo do tabernáculo, que está acontecendo no módulo 1, a gente estuda um pouquinho sobre Urim e Tumim, né, que eram as pedras que o sacerdote usava no éfode sacerdotal, né, na veste sacerdotal existiam ali pedras, e debaixo de oração, às vezes eles usavam, né, essas pedras para ter direção sobre o que fazer em relação a uma tribo ou outra. Então eles tinham 12 pedras no éfode sacerdotal, cada uma representando num tipo de pedra preciosa, numa cor de pedra, representando as 12 tribos, né? E quando essas pedras ascendiam, eles entendiam, né, no Velho Testamento, ali na época da lei, um apontamento, um direcionamento de Deus acerca daquela tribo. Mas isso é uma outra situação e foi usada também só naquele período, né, onde Deus se comunicava assim. Então, uso de pedras, uso de pêndulos, né? Tem gente que usa pêndulo com agulha para saber o sexo do bebê, e outras práticas também são condenadas. Expansão mental, que é a ideia central, onde a ideia central é de que a mente pode abrir-se por diferentes meios para perceber uma compreensão mais ampla das coisas de uma maneira paranormal. Alguns métodos concorrentes, inclusive, né? A meditação transcendental, a yoga, o hipnotismo, o uso de drogas alucinógenas para tentar entrar num plano espiritual maior, como os índios, né, usam, também são condenados pela palavra de Deus. A Bíblia condena, Deus condena todas essas práticas de busca, de adivinhação. E aí tem que ter um cuidado também, irmãos, não apenas na prática, na busca desse tipo de coisa. Se você tem ligação ou teve ligação, né, talvez não tenha mais, mas é motivo de pedir perdão para Deus por ter usado ou praticado esse tipo de coisa, né? Então, no meio da sua oração, pede para Deus, aí fala, Senhor, me perdoa por algumas práticas erradas. Fala lá, Wilson, diga lá. Então, sobre a hipnose. Pastor, curiosidade, né? Então, sobre a hipnose, eu tenho muito curiosidade, né? Tem um amigo meu que faz hipnose, assim, usa terapeuticamente, para o bem, assim, para ajudar as pessoas. Como é que funciona? Vamos lá. A questão da hipnose aí,
o hipnotismo, na verdade, ele usa forças ocultas também, que seria a mesma linha da força da magia, né? Da mágica. Ele usa poder da mente, ele usa o poder que há no ser humano, porque a gente tem que entender uma coisa aqui, né? Para poder responder. Deus colocou a sua essência na formação do ser humano. Então, se você falar assim, o ser humano tem poder dentro dele, sim, com certeza. A gente vê em algumas culturas, em algumas religiões aí, principalmente no Oriente, né? No Japão existe algumas religiões que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho, aonde as pessoas desenvolvem um nível, um grau, através da meditação, que elas conseguem curar, inclusive, né? Elas conseguem ali, num liberar de energia, vou dizer assim, lançar outra pessoa para longe. Quando você vai, por exemplo, você migra aí, né? Vamos sair do Japão aí, vamos olhar para a África um pouquinho. Você vê os feiticeiros ali na África, lógico, praticantes de magia negra, de coisas satânicas, diabólicas. Mas eles têm o poder de levitar. Eles conseguem sair do chão aí, cerca de 1 metro de altura, 1,5 metro de altura. Eles chegam a levitar, porque os demônios, né, as forças ali malignas cooperam também. Mas a questão é que o ser humano ele tem poder dentro dele, né? Existe um poder na mente, existe um poder psíquico. E a hipnose, ela libera, ela ativa, né? Ela trabalha a respeito desses poderes. Mas toda vez que esse ou qualquer outro tipo de poder, ele é usado fora daquilo que é o propósito estabelecido por Deus, a gente vê Deus condenando, Deus sentenciando, né? E aí, ainda que pareça ser usado para o bem, ou que possa, porque se a gente for pensar assim, Hudson, respondendo a tua pergunta, eu conheço pessoas que foram curadas em centro espírita. A gente vai estender, vai alongando, né? Porque existem várias religiões, várias culturas aí, que as pessoas de repente buscam uma cura e é curada. Tem pessoa que é curada numa mesa branca, chamada mesa branca, né, de centro espírita, e a pessoa volta de lá curada e não, mas é mesa branca, o negócio do bem, e curou e tudo. A questão é a retaguarda por trás disso, né? Qual é a força que está operando, além do ser humano que está ali sendo instrumento? Qual é a força que está operando por trás? E mais, o que vai custar isso no futuro? Né? Porque a gente sabe que dos demônios, né, o diabo ele tem poder para curar, no sentido de enganar, de ludibriar a pessoa, de ganhar aquela alma, né? A questão é lá na frente, o que vai custar para essa pessoa receber algo que não foi proveniente de Deus, mas de uma outra força qualquer, ou até mesmo do maligno que opera ali em oculto. Por isso chama ocultismo, né? Porque em oculto, forças ocultas estão operando através daquela pessoa. Então o ideal aí, e a gente precisa entender isso, que somente Deus, ele usa, né, o poder através do Espírito Santo, dos dons, de cura, de libertação, de tantas outras coisas, sem que isso custe para alguém lá na frente a sua alma ou uma condenação eterna, porque ela esteve ligada a uma prática, mesmo que na ignorância, né? Então o melhor mesmo é se preservar dessas práticas, amém? É se preservar, procurar orientar outras pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que, não sei se eu já citei anteriormente ou se está para frente aí, mas tem alguma coisa sobre o gnosticismo, né? Os gnósticos, eles tentam trazer as pessoas para uma clarividência, para viagens astrais, para viagens fora do corpo. E o ser humano tem tudo isso dentro dele, tem todo esse poder. Mas a questão é a quem está ligado, a quem está atribuída essa prática, né? Se a Deus ou se há forças ocultas. Por isso que a gente trata desse assunto do ocultismo, para evitar ou se libertar das práticas que estão ligadas a forças ocultas e praticar aquilo que está ligado a Deus, porque Deus, ele é transparente, né? Então, as coisas de Deus, elas não têm nada encoberto, nada de oculto, elas são todas assim, iluminadas, né? A luz, literalmente, existe luz sobre as coisas que Deus opera, e isso não traz condenação em nenhuma área, e nem legalidade, nem da legalidade para o acesso do maligno na vida da pessoa, né? Então o inimigo aí, ele coloca manjares às vezes, a Bíblia trata e a gente chama de manjares, né? Aquela mesa bonita com manjares atrativos, atraentes, para poder enganar as pessoas e levar as pessoas aí, né? Inclinar as pessoas para se voltarem para essas forças ocultas. Tem uma ilustraçãozinha até que eu lembrei agora, que fala na verdade de uma tribo. Essa tribo existe, né? Uma tribo aborígene no meio da África, e essa tribo, eles se alimentam dentro da alimentação deles, eles comem macacos, né? Eles se alimentam de macacos. E aí o que eles fazem para pegar os macacos?
Eles constroem vasos de barro, né, vasilhas de barro, achatadas, né, então ela é baixinha assim, só que larga, mais ou menos 1 metro e pouquinho de largura. E eles colocam frutas, né? Eles deixam parte desse jarro aparente, onde o macaco vê que tem fruta dentro, só que a boca do jarro, ela é estreita, só cabe a mão do macaco, né, o braço. Então o que acontece? Os macacos começam a olhar em volta, vê que tem fruta lá dentro, e eles descem para pegar. Só que a única maneira de pegar é enfiando a mão naquele pequeno orifício, né, um gargalozinho assim, e eles enfiam a mão ali para pegar a fruta. Quando eles pegam a fruta, eles não conseguem tirar, porque a fruta trava, né, na boquinha da garrafa do lado de dentro ali do jarro, e acaba que eles ficam naquela tentativa e eles não saem mais dali. E aí os aborígenes vêm e pegam o macaco que está preso naquela isca, né? Então toda a prática ocultista, ela remete a esse tipo de isca. Ela sempre vai ser agradável aos olhos, né? Ela vai despertar através da curiosidade, através de uma busca por aquilo que quer conhecer, que quer descobrir, né? Por uma adivinhação, uma revelação, ou por uma regressão, né? Como a gente vê algumas terapias de regressão aí que acontecem, inclusive através da hipnose, mas que na verdade são armadilhas, né, de forças ocultas para poder aprisionar a vida daqueles que foram criados por Deus, para adorar somente aquele que é digno de adoração. Amém? Acho que respondi, Hudson. Se não respondi, depois você me fala que a gente complementa, se foi insuficiente aí a resposta. Então, toda prática oculta, a gente tem que ter 2 cuidados. Primeiro, é abandonar. Se já houve prática, eu não pratico mais, pastor, mas eu fazia simpatia no passado, eu praticava, e agora com o entendimento, qual que é o próximo passo? Pedir perdão para Deus. Né? Em oração, Senhor, me perdoa, eu não sabia essas coisas, não entendia, não sabia que era desagradável ao Senhor, que me separava da Tua presença, então estou pedindo perdão aqui de coração, com sinceridade, e não vou praticar mais essas coisas. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda que a gente precisa compreender, e é tão importante quanto, é não misturar, né, as práticas do ocultismo, levar para dentro da igreja. Porque isso forma, né, o chamado sincretismo religioso. E a gente tem, nesse nosso tempo, irmãos, no tempo que a igreja vive hoje, a gente tem que ter muito cuidado com o sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura de várias coisas, de crenças diferentes, de religiões diferentes, de ocultismo, inclusive, né, que acabam indo parar dentro da igreja. Então, a gente vê igrejas hoje, por exemplo, ainda hoje a gente vê igrejas que faz o uso de velas, por exemplo. Para acontecer o culto, para acontecer qualquer cerimônia dentro da igreja, tem que ter vela acesa. E aí você vai olhar de onde vieram as velas, né? Aí você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que Cristo estabeleceu, com a igreja primitiva, com o projeto, né, de igreja que se desenvolveu com a vida do Senhor na Terra. Então, a gente tem que procurar manter, assim, a chamada sã doutrina, né? A Bíblia trata como sã doutrina, que é aquela doutrina mais próxima possível do original da igreja que Deus estabeleceu, que Jesus Cristo estabeleceu na terra. E olha que muita coisa já foi alterada, já foi mudada, porque Jesus não alugava salão, Jesus não colocava, né, luzinha, som, muita coisa foi adaptada para poder aí, claro, também tratar de um conforto a mais para os fiéis. Mas muita coisa do original aí se perdeu. Então a gente tem que tomar cuidado para não levar para dentro da igreja, para dentro do culto, né, essas práticas também, não ter ligação com a prática voltada a outros deuses, aí, a deuses estranhos. Então vamos lá. Continuando, né? Então a gente tem aqui, outras práticas ocultistas. A bruxaria, que fala de um esforço para obter o poder e o controle do mundo espiritual, para adquirir informação, né, através da bruxaria aí, de práticas, ou para influenciar pessoas, ou para conseguir riquezas e poder, ou outras vantagens materiais. Então é o uso, né, do poder espiritual do mundo, né, tentando controlar o mundo espiritual através de práticas, através de consagrações satânicas também, e obter vantagem material com isso. Seja magia branca, seja curandeirismo, etc. Né? Ainda, aí, Hudson, né, fazer um bem ao outro pelo uso, né, dessas práticas, seja da magia ou da hipnose, também desagrada a Deus, é desaprovado aí na palavra. Depois tem alguns textos aí que, se der tempo, a gente vai ler, ou em outra oportunidade também. Então, o bruxo, a bruxa, né, aquele que pratica tais coisas aí, desagrada a Deus porque ele mexe com poderes que estão ligados geralmente, né, ao maligno. E também dificilmente fazem coisas boas aí, né, sempre está fazendo bruxaria contra, né, as pessoas. Fetiche, né,
objeto usado na magia, ao qual se atribui poder, feitiçaria, feitiço, fazer dano a outro com magia, macumbaria e todas as manifestações. Fenômenos físicos, né, telecinésia, que é o movimento da matéria de objetos sem contatos manuais através do pensamento. Também está usando... a gente tem que sempre ter uma compreensão de que todo o poder que Deus deu ao ser humano foi para operar em favor do reino de Deus. Deus não deu nada ao homem, né, na sua constituição, não o fez à sua imagem e semelhança, para outro propósito que não seja estabelecer o reino de Deus, ajudar, amar o próximo, ajudar o próximo, levantar, né, pessoas na presença dele. Então tudo que foge disso daí, que esteja desligado aí do foco que é Jesus Cristo, que é o Altíssimo, pode considerar que está errado. Levitação, né, neutralizar o efeito da gravidade sobre as coisas, ou, eu não coloquei, mas sobre si mesmo. A gente tem várias práticas aí hinduístas, né, religiões politeístas, né, na Índia, no Japão, na própria África que eu citei aqui, que tem a prática da levitação. Projeção astral, também falei um pouquinho aqui sobre o gnosticismo, né? Intenção de projetar a distância por meios físicos, o denominado corpo astral. Então todas essas práticas, sair do corpo, ainda que seja possível, que alguns dizem que é possível, né? Não são coisas assim que estão condizentes, né? E a gente até leu no encontro anterior aí alguns textos que falam que Deus condena todo tipo de prática que busca, né, fazer uso desses poderes aí. Espiritismo ou espiritualismo, deixa eu ver o nosso tempo ali, tá, ainda lá. Espiritismo ou espiritualismo, que trata da crença de que os espíritos dos mortos se comunicam com os seres vivos. Tremenda bobagem, né? Geralmente através de um médium. Esfera de intensa atividade demoníaca. Atividade demoníaca. A Bíblia fala claramente que ao homem está estabelecido morrer uma só vez, né? E uma vez morto já era, não tem volta, não tem história de reencarnação. A Bíblia não tem nenhuma base para isso, que é o nosso manual aí do Criador, né? Não tem nenhum tipo de base para isso, embora quando você conversa com o espírita, ele tenta defender, né? Porque nós somos espirituais, nós temos um espírito, quem nos conduz aí, né? Na visão deles, o Espírito guia para nós aí é o Espírito Santo, que seria o nosso guia, né? Eles têm uma imagem distorcida daquilo que a Bíblia coloca, e muitas vezes os espíritas tentam se defender, né, num debate, colocando a questão espiritual, que Jesus ele atravessava a matéria, várias coisas que a Bíblia cita, né, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Espírito que há no homem através do sopro de vida. Eles tentam se resguardar sobre isso. Mas a Bíblia é clara em dizer que morto, está morto, acabou, né? Outra coisa, irmãos, dentro dessa parte de espiritualidade, quando fala que invoca o espírito do morto, incorpora, irmãos, é tudo demônio, tá? A Bíblia trata a respeito de espíritos familiares. Depois você vai lá e dá uma pesquisadinha. Toda vez que a Bíblia retrata, principalmente no Novo Testamento, a respeito de espíritos familiares, está falando de demônios, espíritos malignos que acompanham famílias de geração em geração, sondando, anotando, né, tudo que aconteceu naquela família. Então, quando um espírito ele é incorporado por aquele demônio, um espírito familiar, aquele espírito é capaz de revelar coisas do passado da família, da pessoa, daquele que está ali buscando isso no centro espírita, né? É capaz de revelar, falar coisas que aconteceu no passado daquele que morreu. Então, por quê? Porque esses chamados espíritos familiares, eles acompanham todo o andamento da família de geração em geração há séculos. Ele tem todo o conhecimento e informação porque ele fica ali sondando, né? E aí ele confunde. Então, quando incorpora, né, esse demônio incorpora ali no médium, né, em alguém que ele está usando, ele vai falar coisas que são verdadeiras, no sentido assim, não... onde a pessoa morou, o que aconteceu, com quem ela casou, ele sabe tudo, porque ele acompanhou geracionalmente, né, a vida daquela família e tem tudo ali registrado. Então, não se deixe enganar, tá? E não deixe ninguém ser enganado também em relação a isso. A gente tem aí o uso da palavra médium no meio do espiritismo, né? O médium que seria um guia espiritual que faz pacto com os espíritos para poder atuar e ser mediador entre eles e os seres humanos, né? Os seres humanos ainda vivos, no caso. A prática mais comum é a intenção de entrar em comunicação com familiares ou amigos mortos por meio dos médiuns, mas que na realidade, né, se entra em contato com demônios mentirosos e enganadores. Não devemos aceitar jamais como válida nenhuma visitação ou comunicação de alguém já morto.
A gente vê, por exemplo, lá na história de o rico e o mendigo Lázaro, né? Que eu até citei naquele estudo sobre o inferno, que a Bíblia deixa muito claro, ali Jesus, na verdade, contando a história do rico e do mendigo, ele deixa muito claro que não existe volta. Porque o mendigo fala assim, me deixa voltar e avisar os meus parentes sobre esse lugar aqui de terror, né? E aí Abraão responde para ele dizendo, olha, se eles não ouvirem os profetas, se eles não ouvirem os pregadores, se eles não ouvirem ali quem já tem alertado, eles também não vão acreditar numa alma penada. Então ali é um dos textos, tem outros, claro, mas deixa muito claro, Jesus deixa muito claro que não existe retorno, não existe volta para incorporar em ninguém. Outra coisa é que Deus condena, né, qualquer forma de uso do corpo humano. O corpo humano, irmãos, é o seu corpo, o meu corpo, que estamos em Cristo, ele é habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos morada, casa espiritual, né, do Espírito de Deus. Então, a casa do Espírito Santo, que somos você e eu, Deus jamais permitiria ou aceitaria, né, qualquer alma penada ainda que acontecesse, entrar no seu corpo e fazer uso. Quem é usado aí, na verdade, é quem não tem o Espírito Santo, está com a casa vazia, e aí acaba sendo a habitação de demônios, como a gente vê aquele endemoniado gadareno, né, lá em Marcos 5, que foi liberto por Jesus. A gente vê ali a condição que chegou aquele homem. Ele foi acumulando mais e mais demônios que usavam ele, né, como uma habitação. Era a habitação de legiões inteiras de demônios, mas foi liberto por Jesus, né, graças a Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento. Não existe isso da parte de Deus e não agrada a Deus, né, toda prática que usa o corpo humano, o corpo, né, feito por Deus, para que o Espírito Santo habite dentro e isso seja usado, né, como é chamado aí no Espiritismo, usado como um cavalo, né, para carregar demônio. Então não devemos aceitar essas práticas como válida nenhuma visitação ou comunicação de alguém já morto. E também procurar orientar as pessoas, né, orientar as pessoas que estão ainda na cegueira espiritual aí, no engano. Atração sinistra do ocultismo. A pessoa que não vive debaixo do senhorio de Cristo muitas vezes se sente só e até oprimida num mundo de sensações estranhas e difíceis de explicar. Também sua própria filosofia egoísta e muitas vezes suas ideias religiosas superficiais a deixam sem base moral e espiritual estável. Geralmente a pessoa que procura o ocultismo, ela vive uma instabilidade emocional ou espiritual, ou até mesmo as duas coisas, né? Sem base moral nem estabilidade espiritual. Então é natural que essa pessoa, a pessoa nessa condição, ela se sinta atraída a algo que pretende ser um poder sobrenatural na vida dela, porque ela ainda não conheceu a luz de Jesus, né? Ela não conheceu ainda, não teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, para ela entender o que é que realmente vai suprir essa necessidade dela. Por isso, Deus conta com você e comigo, para evangelizarmos e pregarmos o amor de Deus a todas as pessoas. Penúltimo item aí, que é as consequências perigosas dessas práticas. Essas práticas, elas conduzem à depressão, à passividade, à perda de interesse pela vida normal. Por quê? Porque a pessoa, mais dia menos dia, ela se frustra, né? Porque ela não consegue se preencher, se completar com aquilo. Sempre vai estar faltando uma coisa, alguém, né? Um algo. E esse algo é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode preencher essa lacuna, né? Então, consequências como sensações físicas, dores, especialmente de cabeça, descontrole nervoso, dificuldade de controlar o pensamento e concentrar-se. Você vai ver que toda pessoa ligada ao ocultismo, a práticas ocultas, que foram citadas aqui e outras, ela vai ter uma dificuldade de se estabilizar na vida, né? Ouve vozes, reclama de ruídos, aparições estranhas, vultos, né? Em alguns casos, coisas similares. Espíritos que pretendem ser guias, em alguns casos extremos, né? Espíritas, na verdade, que pretendem ser guias, em alguns casos extremos, escrevi errado ali. Tendências para solidão e suicídio. Por quê? Porque todas essas práticas dão legalidade a forças ocultas, que mais dia menos dia acaba tomando um lugar e se fortalecendo na vida da pessoa e conduzindo ela a ações aí drásticas, né? Atitudes antissociais. A pessoa torna-se arredia, fechada e isolada, se afastando de tudo e de todos. E aí, para encerrar, deixa eu só ver qual que é o último que tem aqui. Não, peraí. Esse aqui, isso. Aí tem esse último slidezinho para a gente encerrar esse assunto, e também o nosso encontro de hoje, né? Lembrando aí que as dúvidas ou alguma coisa que não dê tempo aqui, você pode me chamar no WhatsApp e a gente continua
para deixar bem esclarecido mesmo. E aí qualquer coisa a gente pode ir recorrendo a textos bíblicos aí para poder te auxiliar. Dois últimos tópicos, né? Atitudes indevidas que devem ser evitadas. Então, isso aqui é para nós evitarmos, irmãos. Primeiro, controle da curiosidade. Vou procurar por curiosidade, só para saber como é, não tem problema não. Cuidado, vigia, né? Vou experimentar só por brincadeira. Eu vou lá, vou usar aquela droga alucinógena por brincadeira e acaba viciando, né? Criando uma dependência. Eu vou fazer, vou num centro espírita para ver como que é, e aí de repente ali você já abre uma legalidade, né? E depois é toda uma luta para reverter isso. Olhar essas coisas com leviandade, né? Então, praticar porque dá resultado, porque alguém disse que dá resultado. Aí eu vou fazer porque alguém disse que lá dá resultado. Nós precisamos, na verdade, ter temor de Deus, né? Medo do que isso possa nos fazer, nos causar dano. Se estivermos debaixo do senhorio de Cristo e cobertos pelo seu sangue, ninguém nos poderá fazer dano, como está lá em alguns textos, né? Em Salmo, Colossenses e 1 de João. Vou terminar de ler o slide e depois a gente volta nos textos bíblicos que você pode marcar aí também. Então, olha só, Deus proíbe toda a relação com o ocultismo, volto a dizer, tá? Deus, ele abomina todo tipo de ligação com o ocultismo. Desde o Velho Testamento a gente vai ver vários momentos aí onde Deus condena práticas ocultistas. No Novo Testamento também continua, né, condenando. Primeiro, porque Ele é soberano Senhor. Todas as coisas e o futuro estão em suas mãos. Se você quer saber algo sobre o futuro, busque nele, porque Ele vai te revelar aquilo que é verdade. E não precisa nem terceirizar, irmão. É você buscando. É você buscando. Porque Ele sabe o mal que faz ao ser humano, especialmente em entorpecer a sua personalidade. Ele é contrário, né, à natureza humana e ao livre-arbítrio. Essas coisas, né, são contrárias à natureza humana, ao propósito de Deus de ter criado o ser humano. E também a questão do livre-arbítrio. Aí tem que vigiar, porque livre-arbítrio, até vou falar rapidinho sobre isso. Não vou estender muito, numa outra oportunidade eu quero tocar mais fundo sobre essa questão, e a gente vai tocar porque é material da EFD, né, faz parte. Mas quando a gente fala, toda vez que se fala em livre-arbítrio, você tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, a Bíblia em nenhum momento, em nenhuma tradução, ela usa esse termo, essa expressão livre-arbítrio. Isso é coisa criada pelo homem, tá? E quando fala em livre, está falando de liberdade. Quando fala sobre arbítrio, está falando sobre juízo, sobre julgar, né? Ou sobre a liberdade de ser o seu próprio juiz. E em momento nenhum a palavra de Deus permite ao homem ser o seu próprio juiz, né? O homem não tem poder, nem autoridade da parte de Deus, nem está autorizado a julgar nem a si mesmo e nem ao seu próximo, né? Por isso que a Bíblia fala, não julga o outro não, porque da maneira como você julgar, você vai ser julgado. Na verdade, você está fazendo mal para você quando você julga o outro. Mas quando a gente fala de livre-arbítrio, está dizendo assim, quando o homem se ensoberbece, e ele fala, eu vou ser o meu próprio juiz. Deus não julga mais sobre a minha vida. Mas a palavra de Deus estabelece claramente que só existe um justo juiz, chamado Jesus Cristo. E aí, para encerrar o último tópico, né? Nosso tempo já está indo embora. Porque Deus tem ordenado que alcancemos toda a mudança pela oração e pela obediência à verdade, que é a sua palavra. A verdade que é Jesus Cristo, o verbo de Deus. Amém? Se alguém tiver alguma colocação, eu vou ver se dá tempo de ler os 3 textos ali, ó. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, tiver alguma dúvida, pode falar, não tem problema não. O texto está aí, se não der tempo de eu fazer a leitura, você pode ler depois. Salmo 27, no 1, que diz, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Né? Então, o nosso foco aí tem que estar em Deus. Tem que estar no Senhor. Outro texto aqui que está em Colossenses 1,13 também vai acrescentar para nossa finalização, né? Onde a palavra diz assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou através de Jesus Cristo para que nós sejamos livres de todas essas práticas, de todas essas coisas que Deus abomina, que Deus condena. Gálatas 5, eu vou acrescentar ainda aqui, né? No verso 1, diz que Jesus, ele nos libertou para sermos livres, né? Para nos mantermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, 1. Ou seja, não tem mais porque nós nos deixarmos escravizar
por todas essas coisas, se em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo e em Deus Pai, nós temos acesso a todo o poder, a toda a revelação, a todo o conhecimento de uma maneira verdadeira. E o último texto, 1 João 4,4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, e você pode declarar isso todos os dias. Maior é o que está em mim, na minha vida, do que todas essas forças ocultas ou práticas que existem no mundo que Deus abomina. Né? E aí, se nós estamos em Cristo, tudo aquilo que... Oi, não está ouvindo, Clemilda? Será que cortaram o nosso som? Amém, irmãos? Só confirma aí se o áudio está chegando. Amém. Amém, glória a Deus. Então, só para encerrar, né? Amém. Lembrar que maior é o que está em nós, através de Jesus Cristo, quando nós confessamos e recebemos Jesus nas nossas vidas. Nós recebemos, através dessa confissão de fé, o maior poder de todos, que é acesso ao Criador, acesso à informação verdadeira, né, original, sem distorção, sem mentiras, sem ilusionismo, sem nenhum tipo de confusão. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos leva, né, a função dele, uma das funções do Espírito Santo, é nos conduzir a toda a verdade, a todo o conhecimento, a termos o entendimento daquilo que Deus estabeleceu para nós. E graças a Deus por isso, que nós não precisamos de nenhuma dessas práticas. Tudo que nós precisamos é uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, de jejum, de consagração, e mergulhar cada vez mais no conhecimento de Deus, das Escrituras, né, para chegarmos ao conhecimento pleno do Senhor através da sua palavra, através das verdades bíblicas escritas a nosso respeito. Amém? Graças a Deus. Nosso horário ali está quase, né? Mas eu vou encerrar já aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, irmãos, é assim, ó. O nosso horário, ele ainda tem 10 minutos, na verdade, porque a gente começou 8h40, né? Ele vai até 9h40 aqui na sala, então ainda tem 10 minutinhos. Mas essa apresentação do ocultismo, ela acaba aqui. Então, se alguém tiver algum comentário, quiser abordar aí mais alguma coisa, eu vou dar uns minutos aí. E também queria até falar um pouquinho sobre aquela dúvida do Hudson, viu, Hudson? Da questão do 666, né? Eu respondi um pouco rápido, depois falei com o Hudson no WhatsApp, mas de repente, se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre isso, né? Deixando claro, tá, Hudson, que ninguém é obrigado, daí para os irmãos também, lógico que ninguém é obrigado a sair por aí com a camiseta 666 no peito, né? A gente faz aquilo que se sente bem, mas precisa haver o entendimento. A gente precisa entender o porquê fazer ou o porquê não fazer, né? E aí, eu estava dizendo para o Hudson que a questão é assim, não se trata do número, né? O número 666, na verdade, ele é uma chave numérica ou uma chave binária, a gente pode tratar assim, que deve ser usado por aqueles que têm sabedoria para calcular o nome do anticristo, né? O nome da besta que vai incorporar no anticristo. Então, na verdade, eu até estava conversando com o missionário Marcos aí, ele vai lembrar, que vários cálculos, várias pessoas já tentaram fazer um cálculo e tentaram entender. E aí chegaram alguns denominadores comuns, né? A gente tem hoje, só para vocês, prefeito de curiosidade, porque também está ligado um pouco a essa questão aí, algumas religiões, algumas crenças, algumas seitas religiosas, melhor dizendo, usam, né, a questão do 666 até como um símbolo, né, da sua fé. Mas enfim, alguns denominadores comuns das religiões mais fundamentais, aí, as maiores, né, cristãs, eu falando do cristianismo, chegaram alguns denominadores comuns a respeito da marca da besta, né? Primeiro, o 6, como eu disse anteriormente, ele representa número de homem. Sempre na Bíblia que aparecer número 6, ele está voltado, ele aponta para número de homem, porque o homem foi formado no 6º dia, e o 6 vem antes do 7, numericamente, aí na teologia, né? O 7 é o número da perfeição, então o 7 sempre aponta para aquilo que Deus fez de mais perfeito, aponta para Cristo, inclusive. E aí a gente tem uma analogia, né, que os estudiosos fazem, que seria assim: se 6 é número de homem, e 7 é número da perfeição, então o 666 seria imperfeição completa, no corpo, na alma e no espírito. Né? Então, 666 remete a tudo aquilo que é mais imperfeito diante de Deus. E o 777, né, que a Bíblia não cita, mas a gente faz aí uma analogia, um paralelo. O 777, ele seria aquilo que existe de mais perfeito. Jesus Cristo, ele foi perfeito, né, no corpo, na alma e no espírito. Não pecou,
saiu daqui com integridade total. Então a gente poderia considerar que Jesus, ele é um modelo de varão perfeito, ele seria o 777, né? E o Filho de Deus. E o anticristo aí, que leva, né, essa simbologia, ele vai ser o filho do anticristo, né? Ou o filho do demônio, aí seria o padrão de imperfeição. Tanto os evangélicos, no meio protestante, como né, no meio católico, existe um estudo, irmãos. Existem estudos que propõem o seguinte: se o número é usado para calcular um nome, então o número, né, esse número 666, ele faz apontamento para letras do alfabeto. Só que a gente tem que lembrar que quando isso foi escrito lá em Apocalipse, João estava em Patmos, preso, e naquele tempo ele escreveu em hebraico, né? Ele não escreveu no grego, ele não escreveu em outra língua, mas ele escreveu no hebraico. E o hebraico não tem vogais, A, E, I, O, U, né? Ou seja, só tem consoante. É uma língua extremamente difícil de você fazer uma interpretação. Mas alguns estudiosos, depois eu vou mandar no grupo ou postar aqui no próximo encontro, eu tenho a imagem, eu não coloquei aqui, podia ter colocado, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então eles fizeram dentro do alfabeto hebraico uma contagem dos números, como a gente faria no nosso abecedário, né? Então imagina aí, letra A, número 1, letra B, número 2, letra C, número 3, assim por diante, né? Até dar as 23 letras do alfabeto. No hebraico não é assim, no hebraico só tem as vogais. Então eles fizeram a contagem de vogais e chegaram a uma letra correspondente ao número 6. E fizeram aí uma montagem, né? Temos 5 minutos aqui, tá me avisando. Dá para concluir. Então fizeram uma montagem. O que acontece? A igreja protestante, que é a nossa, chegou a um nome, né? E esse nome é Papa, né? Basicamente, Papa são duas palavrinhas. Não lembro qual outra palavra agora, mas aponta para a pessoa do Papa. Já a Igreja Católica, que lógico não vai considerar que está correto, porque jamais eles vão apontar o próprio Papa, o próprio líder, né? Eles fazem uma outra combinação com a mesma base e eles chegam então ao nome de César Neros, né? Falando que o anticristo seria uma pessoa com a personalidade de Nero, né? Que era o César da época, que colocou fogo em Roma, que matou cristãos, que jogava cristãos para os leões, que perseguiu a igreja. Então que esse anticristo, que vai ser levantado e dominado pela besta, ele vai então ter um nome de homem, mas ele vai ter a característica, né, de Nero em relação aos cristãos, em relação à igreja, em relação às coisas de Deus. Porque a gente sabe que o anticristo, né, ele vai ser dominado aí pelo próprio Lúcifer, né, pelo próprio demônio mesmo, o Satanás. Ele vai ser controlado e ele vai ser contrário, por isso o anticristo, né, contrário a tudo que se diz de Cristo ou daquilo que Deus criou e estabeleceu. Amém? Temos 2 minutos ainda, 3 minutos ainda. Alguém quer completar alguma coisa? Alguma dúvida? Estou encerrando. Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Amém? Qualquer coisa pode mandar no WhatsApp também lá depois. Amém. Pastor, Pode falar. é um pensamento meu. Eu vou falar no assunto do livre. Pastor, Sim. é que as pessoas muitas vezes. É um pensamento meu. Eu vou falar no assunto do livre-arbítrio. É que as pessoas muitas vezes confundem a palavra livre-arbítrio com liberdade, né, de escolha. Igual o senhor deixou explicar. Mas eu gosto de dizer bem assim. A pessoas pensam que é uma liberdade de escolha, mas eu gosto de dizer bem assim, você tem um livre-arbítrio até o momento que você aceita Jesus, porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você não tem mais livre-arbítrio, então você não tem mais a tal liberdade de escolha, nem você é mais o seu próprio juiz. Ali então você tem o seu Senhor, Aí você falou você tudo, deve Senhor. se honrar esse Senhor, né? A palavra-chave, né? Se nós aceitamos o Senhor, Jesus, né, como Senhor, então não temos mais nenhum senhorio sobre as próprias vidas, né? Na verdade, a gente se submete à autoridade daquele que nós, voluntariamente, mediante a fé, recebemos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Perfeito, missionário, é isso aí. As pessoas confundem, não apenas com liberdade, mas com libertinagem. Eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser, né? Algumas pessoas distorcem, inclusive, pegam apenas partes das escrituras, né? E aí acabam usando até os textos em favor próprio, né? Quando diz, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Aí fala, não, já fui para a igreja, já ouvi um pouquinho ali, agora eu sou livre para fazer o que eu quiser. E na verdade não. Nós nos tornamos, assim como Paulo declarou, escravos de Cristo, né?
somos escravos. Ele é Senhor e nós somos servos. Mas nós somos servos do melhor Senhor que existe, porque Ele não nos trata como Senhor. Ele nos trata como filhos, né? O Pai nos trata como filhos. E isso é muito bom. Amém? Deus abençoe.